Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu venho falar sobre as minhas maiores decepções literárias do ano. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like aqui, compartilha ele com os amigos e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Bom, gente, chegamos à famigerada listinha, né, de decepções, mas eu já deixo aqui bem claro que esses livros não são ruins. Eu me decepcionei com eles por alguns motivos bem específicos e eu vou dizer à medida que for falando de cada um deles. São 5 livrinhos apenas, tá? A questão aqui é a minha expectativa em relação a esses livros e não a qualidade deles. Eles são livros maravilhosos, são de autoras que eu amo, mas, né, veio aí alguma coisa que me incomodou e que por isso eu não amei tanto o livro, tá bom? Entendido? Mas são livros ótimos, são livros maravilhosos. Bora lá pra listinha. Em quinto lugar, né, fica The Champions. Eu vou deixando as capas aqui eu sempre erro, que é da Camila Concesa. The Champions é o segundo livro da série, acho que é Sister Lover, gente, eu sou péssima em inglês. Na verdade, eu sou péssima em falar inglês, que é Primeiro Amor. E o primeiro livro é Geek, que eu amei, gravei resenha aqui dele pra vocês ano passado. Não lembro se entrou na minha listinha de favoritos, mas se não tiver entrada é porque não coube, mas ele tava ali na minha lista de favoritos e o protagonista, o Eric, entrou na minha lista de crush literário. Então é um livro que eu amei e a expectativa para ler The Champions estava enorme, porque o protagonista aqui, né, que é o Brian, é o irmão do Eric, então ele aparece bastante no livro 1. E aí, quando eu fui ler o livro, eu meio que desanimei um pouquinho. Por quê? Porque o Brian, ele é um babaca completo. E aí a gente já via que ele era um babaca lá no livro do Eric, mas nesse livro ficou ainda mais evidente o tanto que ele era babaca. Outra coisa que me incomodou é o relacionamento dele com a Taylor, a nossa mocinha aqui. Porque tudo começa com um encontro deles ali aparentemente casual, né, que acontece, e Brian acaba se envolvendo ali com a Taylor e querendo ficar com ela mais vezes, e ela fugindo dele, ela ignorando ele, dando gelo nele, e eu pensei, uau, que mulher incrível, que mulher que é o pau, adorei a protagonista. Quando chegou ali no final do livro, eu descobri que tudo foi uma armação dela, que ela sempre quis ficar com o Brian e ela armou tudo aquilo pra ficar com ele. Gente, pense na decepção que eu fiquei, que eu tinha amado ela ignorando o Brian por ele ser um babaca, né? E fazer isso com todas as mulheres com quem ele se envolvia, não ter responsabilidade afetiva. Eu pensei, ele merece tudo que ela tá fazendo. Quando chegou no final que eu descobri que tudo não passou de uma grande armação pra ela conquistar ele, eu fiquei decepcionadíssima. Esse é o motivo pra eu não ter gostado tanto do livro. O segundo motivo é o próprio Brian, né? Por ele ser muito babaca. Claro que a gente vai ter a parte dele ainda jovem na faculdade, que é o período ali que ele conhece a Taylor, e depois a gente vai ter os dois adultos, né, a Taylor com o filho dela, que inclusive é o melhor, o Bruce, o melhor personagem desse livro, eu amei muito ele, uma criança assim muito fofa, muito divertida, a gente ri bastante, ele apronta várias pro Brian, que merece também, mas o Brian adulto é um cara legal, tá, é um cara maravilhoso, eu adorei ele nessa fase adulta, mas na fase jovem ali, eu detestei ele, e por isso que esse livro entra aqui no quinto lugar de livros que me decepcionaram, mas só por isso. A escrita da Camila Concesa é maravilhosa. Eu tô ansiosa para ler outros livros dela, tô com vários livros dela salvo no Kindle e também quero ler o terceiro livro dessa série, que eu acho que vai ser do Bruce. Eu acho, né? Não tenho certeza. Quando eu ler, se eu gostar, eu falo dele para vocês, tá? Se eu não gostar, também falo. Vocês sabem que eu falo sempre. Mas, se eu gostar, claro que tem resenha. Em quarto lugar, tá Apenas Amigos. Gente, esse livro, Apenas Amigos, estava na minha lista também há muito tempo. Eu acho que esse eu li no Prime Reading, não lembro. Acho que foi no Prime Reading, não foi no Kindle Unlimited, não. A grande decepção com esse livro é o título, Apenas Amigos. Não tem nada a ver com a história. Quando eu peguei o livro, eu pensei que eu ia ter um Melhores Amigos que se apaixonam, né? Um Friends to Lovers. E o que veio foi dois desconhecidos que são obrigados a casar e conviver. Ou seja, casamento de mentirinha, relacionamento de conveniência. Nada a ver com o título. Eles não eram amigos, eles nem se conheciam. Não sei de onde veio esse título, gente. Não sei de onde tiraram. Também não sei qual é o título original. Vai ver o problema que tá na tradução e não no título original, né? Não o título que o autor escolheu. Essa é a minha maior decepção. Outra coisa que eu não gosto, assim, que não gostei, é que eu fiquei assim, com o pezinho atrás, é que a protagonista, ela não conhece o morcinho. E ela coloca ele dentro da casa dela. Gente, quem faz uma coisa dessa? Isso é muito perigoso. Ficava pensando o tempo todo, essa menina é louca de aceitar
casar com um estranho que ela nunca nem tinha visto, só porque ela tinha uma quedinha por ele. Não fazia sentido, mas ela aceitou casar com ele. Claro que tem toda a história ali por trás, tem um motivo, ela queria ajudar o tio dela, precisava desse músico e ele é um músico de rua e dependia desse músico ficar no país para que ele continuasse com o show dele da Broadway. Mas mesmo assim, eu sei que tinha os motivos, mas não me convenceram de que ela necessitava casar com ele, colocar ele dentro de casa para que ele conseguisse o visto. Tanto é que no final nem precisou disso, tá? No final teve outro desfecho ali e não foi necessário eles dois manterem um casamento de fachada. Gente, mas é um livro bom, eu me diverti bastante, ele me prendeu, só que teve essa decepção. Essas decepções, na verdade. Em terceiro lugar fica Um Marido de Faz de Conta, da Julia Quinn, e eu coloquei ele aqui em terceiro lugar, mas vem outro livro dessa série, que é Os Roxby. Meu problema com a série Os Roxby é porque a Julia Quinn, ela colocou mistério nessa série. Não sei, não sei o que aconteceu. Ela colocou mistério e ela não desenvolveu o mistério. O foco dela foi o romance, e quando o foco dela é romance, é maravilhoso. Tanto que o mocinho é incrível. Ele entrou na minha lista de crush literário, que é o Edward. O romance que ela colocou aqui, a gente vai ter o Edward, né? Não sei chamar o nome direito em inglês. Ele tá na guerra. Chega a carta pra família ali que ele tá desaparecido. Depois chega a carta que acharam ele, que ele tá ferido. E a nossa mocinha vai atrás do irmão dela. Chega lá, ela não encontra o irmão dela é que tá realmente desaparecido. E ela resolve ajudar o Edward porque ela sabe que ele é o melhor amigo do irmão dela. Então ela finge que é a mulher dele, né? Que é a esposa dele, pra poder ficar perto ali dele, pra poder cuidar dele. E aí, esse período, quando o Edward acorda, ele acorda sem memória. Então fica aí esse mistério. O que aconteceu nesse período em que ele esqueceu tudo? Foi um grande trauma. Alguma coisa aconteceu com o Sean pra ele ter perdido essa memória. E o que aconteceu com, acho que é Thomas, o nome do irmão da mocinha. Por que ele desapareceu? Por que ninguém dá notícia dele? Por que ninguém foi atrás dele? Gente, no final não foi nada demais. Não vou dizer pra não dar spoiler, mas é isso. Não foi nada demais. Sério, foi a coisa mais besta que aconteceu. Fiquei decepcionadíssima. Em segundo lugar, entra Um Cavalheiro a Bordo, que é o terceiro livro da série Os Roxbys, né, da Julia Quinn. E aqui acontece também, da mesma forma que no segundo, o problema é o mistério que a Julia Quinn coloca e não resolve. Aqui a gente vai ter a história do Andrew, que é o irmão, o terceiro irmão ali dos Roxby, que ele se tornou um pirata. E aí, a nossa mocinha aqui, a Pop Bridgerton, né, que é uma Bridgerton, nessa série a gente vai ter alguns Bridgertons, eles vão aparecer. A Pop Bridgerton acaba indo para uma caverna, que é onde os piratas ali guardam as coisas, né, que são segredos. E aí ela descobre essa caverna, então ela acaba sendo sequestrada pelos piratas. E o Andrew se vê obrigado, que ele é o capitão pirata ali, né, do capitão do navio, se vê obrigado a levar a Pop para uma viagem, se não me engano é para Portugal, para poder não deixar ela lá e correr o risco dela abrir a boca e dizer onde é a caverna, né, que eles guardam os segredos deles ali. E aí nessa viagem os dois se apaixonam, mas gente, é muito fofo o romance, tá? Muito fofo, eu amei o Andrew, amei a Pop se tornou uma das minhas mocinhas favoritas. O problema é que depois eles vão ser sequestrados chegando em Portugal, e aí a gente não sabe quem sequestrou eles, né, por que sequestrou, o que vai acontecer com esses dois. Pop volta, né, pra Londres, ela vai parar na casa dos Roxby, ela não tem noção que o Andrew é um Roxby, né, ela acha que nunca mais vai ver o Andrew fica lá no cativeiro enquanto ela é liberada, solta, e volta, né, pra Londres. Quando o Andrew aparece, fica óbvio que os dois se conhecem, mas a Julia Quinn não nos mostra como que eles vão explicar isso pra família, né, como que eles se conheciam. Ninguém sabe que a Pop tava no navio pirata, né, eles inventaram uma história ali, que a Pop tava com os amigos, e ninguém contou o que realmente tinha acontecido com a Pop. Então, como eles explicaram isso pra família? Não é contado pra gente. O que aconteceu com o Andrew lá no cativeiro? Como que soltaram o Andrew? Gente, é sério, ficou muita coisa em aberta nesse livro, e essa foi a minha maior decepção. E em primeiríssimo lugar está O Casamento do Marquês, o terceiro livro da série Casamentos Escandalosos. Pra quem já viu o vídeo de leituras favoritas, né, sabe que um livro dessa série tá na minha... Dois, né, porque um entrou na minha lista de favoritos do semestre passado e o outro nessa última lista, né, desse segundo semestre. E ainda tem um outro livro que eu amei, mas que infelizmente não coube ali na lista de favoritos, mas que vai entrar na lista de crush literário. Então foi uma série que eu amei, amei, amei. Mas esse livro entrou nessa listinha aqui porque a expectativa para ler ele estava muito alta, porque os protagonistas apareceram lá no primeiro livro. A mocinha aqui, a Ave, é melhor amiga da nossa mocinha lá do primeiro livro, que é a Adele, assim como o Richard, né, o Marquês, é o melhor amigo do Edmund, né, que é o protagonista também do primeiro livro. E aí eles apareceram bastante, e eu fiquei muito curiosa para saber como que ia ser o desenrolar ali do relacionamento deles. Quando eu cheguei no livro, a primeira decepção veio. É uma coisa que me incomoda bastante, tanto faz ser romance de época. Eu sei que é romance de época, eu sei que as coisas são diferentes, né, eram diferentes naquela época, mas não dá, eu não consigo passar o pano, eu não consigo aceitar que é um homem mais velho se relacionar com uma menina muito nova.
No caso aqui, a nossa protagonista, a história dela começa nesse terceiro livro, quando ela tem apenas 16 anos. 15 anos, na verdade, ela ainda vai fazer 16 anos, há alguns dias, né? Tem poucos dias ali, mas, gente, 15 anos. E o mocinho, né, que é o Richard, o Marquês, ele tem 24 anos. Ele mesmo se sente incomodado por se sentir atraído por ela. Gente, eu sei que eles não se envolvem, não tem o envolvimento deles ali ainda nessa idade, eles ficam apenas amigos, mas me incomoda por ele ter se apaixonado por ela com 15 anos de idade, ele tendo 24 anos. E também eu sei que é um romance de época, tá? Eu sei que uma mulher com 15 anos naquela época era obrigada a se casar com homens muito mais velhos, com homens de 50, 60 anos, se chegasse aos 60 anos, né? Mas mesmo assim, pra ser um romance em que a autora tem a liberdade poética ali pra melhorar as coisas, eu não consegui passar o pano e por isso que ele entrou aqui na minha lista de decepções literárias. Depois eu trago a resenha completa desse livro, né? Eu tô trazendo a resenha de todos os livros dessa série, e aí eu dou mais detalhe pra vocês, tá bom? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa listinha. Me conta aqui nos comentários quais foram tuas decepções literárias também. Compartilha esse vídeo com os amigos. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!